Boa noite, família, tudo bem? Faz tempo que eu não posto aqui, mas tá na hora de voltar. E a mensagem de hoje é referente a algo que eu tava conversando com Deus agora há pouco e que eu percebi que tem acontecido e tá tirando muita gente da igreja. E é uma das armas que o inimigo tá utilizando para poder dissuadir as pessoas, né? Bem debaixo dos panos mesmo. E por muito tempo, é, ao princípio, né, parece algo agradável, parece algo bom, mas tem distorcido aquilo que Deus já falou sobre, principalmente a vida sobre dos homens, né? Na Bíblia fala em Gênesis 3:22. Então disse o Senhor Deus: Eis que o homem é como um de nós, sabemos o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda sua mão, tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. O Senhor Deus pôs e o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra. E de fora tomado, havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, e pôs uma espada inflamada ao redor e ao derredor, para guardar o caminho da árvore da vida. Isso daqui foi a consequência do pecado do homem, né? Como todos nós já conhecemos. Mas tem uma parada muito escondida aqui que sempre passa desapercebida. O homem foi lançado fora para lavrar a terra. Ele não foi lançado fora para simplesmente desfrutar, igual ele estava vivendo, né? Dentro do Éden, dentro do jardim de Deus, dentro do recinto de Deus. Então, ele foi lançado fora para lavrar a terra. E, anteriormente, no mesmo capítulo, fala: No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que, até que tornes a terra, porque delas fosse tomado. Portanto, és pó e o pó tornarás. Então, aqui já deu para ter uma ideia do que eu quero falar. E hoje a gente pode perceber que existem muitas pessoas na internet que usam o nome de Deus, falam de Cristo e colocam como se fosse um tipo de unção, um tipo de bênção da prosperidade que qualquer um pode alcançar. Isso daí é óbvio, qualquer um pode alcançar, qualquer um se orar, se dedicar, se trabalhar, vai conquistar. Então, não tem como você conquistar grandes coisas se você não se empenha, se você não busca, se você não trabalha, se você dorme até tarde, se você resmunga, se você murmura, se você reclama do que Deus tem pra você. Cara, se você tá reclamando, você não tá pensando em solução, você não tá orando. Então, uma coisa que eu aprendi hoje, que eu achei muito legal, eu tava conversando com o Uber, um homem de Deus, e ele falou uma coisa muito interessante, que foi sempre que você se sentir de reclamar, sempre que você for reclamar, ora. E isso veio da minha cabeça e foi bom, assim. E é uma coisa que a gente erra muito, que sempre vem a reclamação, sempre vem as dificuldades, sempre vai vir, cara. Se você é homem, vai ter momento que você vai bater a cara na parede, vai vir contas tremendas sobre você e você vai ter que resolver, você vai ter que correr atrás e trabalhar. Vai ter momento que Deus vai falar: sossega que as coisas vão acontecer. E todo cristão, ele tem o selo do cuidado de Deus, ele é próspero, ele é abençoado. Mas ele tem que crer e não duvidar disso. Na Bíblia fala: tudo que pedires, crendo, acontecerá. Se você não crer, não vai acontecer, pode ter certeza. Se você murmura, é intercessão contrária. Então não tem como a gente querer grandes coisas sendo que a gente está reclamando. Isso é intercessão contrária. Você tem que interceder para que a sua família prospere, para que você consiga mais clientes se você for empreendedor, para que você não falte no seu serviço, que você não adoeça, que você consiga fazer novas rendas, que na Bíblia fala também em Provérbios que a gente não pode ter uma renda só, que se torna instável e a nossa família depende de nós. Então, tudo está em torno do seu esforço, do seu serviço. Se você simplesmente ora, se você busca, se você sobe lá no altar e clama por unção de prosperidade, cara, isso não funciona. Você vai cair na miséria e você vai murmurar, e tudo isso é armadilha de Satanás. Se você tá passando por dificuldade, se você tá buscando isso, que as coisas venham até você,
e as coisas não vêm, você começa a reclamar, cara, você passou no passo a passo do ataque do inimigo. Por quê? Se você reclama, as coisas não acontecem. Se você ora pedindo aquilo e você não toma atitude, as coisas não acontecem. As coisas não acontecem. Cara, pode ter certeza que você já entrou na armadilha. E é importante que você tenha esse entendimento. Hoje em dia, existem. É um conteúdo um pouco mais profundo para me trazer aqui. Hoje em dia, existem muitas formas que o inimigo utiliza para poder dissuadir e levar as pessoas a um caminho de perdição, um caminho de erro. E um deles é isso. É você usar a palavra para poder trazer as pessoas para aquilo, como se estivesse buscando pessoas que não são cristãs. Vamos dar um exemplo. Fizeram um anúncio na internet de um evento para cristãos para ganhar dinheiro, vamos supor, né? Dropshipping ou qualquer coisa, um curso de mentoria, qualquer coisa. E lá é exclusivo para cristãos. Aí vem pessoas que não são cristãs e falam, poxa, evangelho, vamos supor, né? Poxa, eu tô afastado de Cristo, eu tô fora da igreja, então eu vou ir nesse evento. A pessoa entra lá, é só balela, coisa que já ouviu falar, coisas que é óbvio, que é óbvio, se você não tomar atitude, as coisas não acontecem, é óbvio. E vem aquele cara lá que começa a orar para que venha clientes, as coisas aconteçam. Só que a pessoa que não era cristão entra nesse jogo, começa a, a ir nesses passo a passo, nesse autoajuda. Nisso, não tendo resultado, começa a murmurar, reclamar de Deus, até mesmo duvidar da existência dele. Então, às vezes, o que parece bênção nem sempre é, entende? Então, tem coisas que a gente tem que correr atrás, buscar o próprio entendimento para que o próprio Espírito Santo nos diga se aquilo é válido ou não. Tem situações que a gente vai enfrentar de dificuldades que a gente vai estar, que nem eu falei anteriormente, diante de um problema muito grande e Deus vai falar, cara, só confia em mim e você vai sentir paz ou você vai ficar estático e as coisas vão acontecer. Mas vai ter momentos que vai ser óbvio que Deus vai colocar no seu coração que você vai ter que se movimentar. E muitas das vezes Deus só pede para você ficar em paz, para você ficar estático, caso você já tenha se movimentado antes, caso você já esteja no caminho retilíneo com Ele. Se você saiu do caminho, se você começou a murmurar, se você entrou na armadilha, esse é o momento de você tomar atitude novamente, se conectar com o Pai, que Ele vai te orientar referente ao novo caminho. E isso é uma das armadilhas. Então, tome cuidado com o que vocês escutam na internet, tome cuidado com o que vocês ouvem dos seus amigos, tome cuidado com até mesmo dentro da igreja, tome cuidado, porque é uma questão muito importante que, pelo que eu percebi claramente, as pessoas não estão mais lendo a Bíblia, não estão mais buscando a palavra, não estão mais se aprofundando no secreto, estão buscando situações fáceis, estão utilizando o GPT para fazer tudo, estão utilizando a inteligência artificial para fazer tudo, estão acreditando em qualquer coisa que falem para ela de novo na internet. Não seja um desses. Seja diferente, seja cristão, seguidor de Cristo. O que Jesus faria? Esse tem que ser o seu lema. Deus abençoe.